professora, ver a cara de todos vocês. A gente da UNEB, né, tem a honra hoje de receber uma professora das maiores que a gente tem no cenário do processo civil no Brasil, a professora Carolina Uzeda, e eu queria que a gente pudesse compartilhar os nossos rostos com ela, para ela poder ver a carinha da gente, né? Então, vamos ligar as câmeras, colegas, nobres colegas. Então, com muita luta, professora, a nossa presidente, Jaqueline, que infelizmente hoje ela ia fazer as vezes da sala, mas por conta de força maior, por motivo de força maior, ela não pôde estar presente hoje aqui, mas foi com muita luta que a partir dela, né, nós, ligantes da Liga de Processo Civil, a Liga Acadêmica de Processo Civil da Universidade do Estado da Bahia, Campus 20, que fica situado em Brumado, conseguimos organizar esse evento e, com toda a honra, a senhora aceitou o nosso convite de estar aqui presente, a gente agradece de antemão mais uma vez, e ficamos honrados de receber uma pessoa com um currículo tão impecável como o seu. Para quem não sabe, a professora Carolina Uzeda é doutoranda pela Universidade do Estado do Paraná, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, e também é especialista em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além de integrar os quadros do Instituto de Processo Civil Brasileiro e do Instituto de Processo Civil Carioca, além de fazer parte desse quadro de processualistas, né, que desenvolvem trabalhos na área do processo civil no Brasil e que tem aí enorme relevância no cenário brasileiro para o processo civil. E, além do mais, a professora ainda tem uma obra publicada pela Juspodium, cujo tema ela vai falar um pouco para a gente aqui, né, sobre esse tema dentro do Código de Processo Civil, nestes 5 anos, né, que é o interesse recursal. Agradecemos a sua presença, professora, fique à vontade para começar, viu? Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, sempre que me chamarem, eu estarei presente. Eu sei que está todo mundo muito cansado desses eventos, está todo mundo exausto, ninguém aguenta mais live, nem aula online, nem nada disso, mas eu acho que é uma grande oportunidade para vocês conhecerem professores de fora, que de repente vocês não teriam oportunidade de ter um diálogo tão próximo com a gente, e da gente conhecer vocês também e perceber que em todos os lugares do Brasil, não só naquelas faculdades que a gente tem a cabeça voltada achando que são clássicas, nem só lá a gente encontra grandes futuros processualistas. Claro que de todos que estão presentes, poucos talvez pretendam seguir a vida acadêmica, mas acredito que boa parte vai querer advocacia, e estudar processo civil é essencial para a advocacia. Eu fico mais feliz ainda porque eu adoro falar para a graduação. Eu me formei e comecei a lecionar na graduação, na faculdade que eu me formei, na Estácio. Já saí da sala de aula e mudei de posição. E depois fui professora da Federal Rural, substituta, e aí abandonei a graduação, estou fora há um tempo, sem coragem de voltar, porque a advocacia realmente não me permite prever como serão meus dias, vocês vão viver isso. Eu não sei se eu vou poder ou se eu não vou. Então, eu estou fora da graduação há muito tempo, voltei com os meninos da UFPR, treinando, e aí falei, ai, meu Deus do céu, que saudade da graduação. Então, eu fico sempre muito feliz de falar com a graduação, mas eu já adianto para vocês que eu estou há muito tempo fora da graduação. Isso significa que pode ser que em algum momento eu fale alguma coisa que não fique tão claro. Então, por favor, me interrompam, enfim, peçam para voltar. A gente tem 3 horas programado, espero não precisar das 3 horas para passar meu recado, mas, enfim, eu estou à disposição de vocês. Então, é importante que todo mundo saia entendendo o que eu quero falar. E que vocês também, e foi uma coisa que eu tive sempre na minha faculdade, vocês consigam extrair dessa oportunidade o máximo que vocês puderem. Então, é para sugar mesmo, pessoal, sem medo, sem vergonha, fiquem absolutamente à vontade. Bom, Fernanda me disse
Olha, para vocês verem como vocês causaram uma boa impressão, Fernanda me ligou para falar de vocês e comentou que muita gente estava no começo da faculdade e ela chegou com o tema de cabimento de agravo e que, às vezes, ela teve que voltar, enfim. Me deu a dica de como seria mais ou menos o procedimento, mas para mim fica mais fácil, porque eu vou falar de um tema de teoria geral. Não só de teoria geral dos recursos, mas também um pouquinho de teoria geral do processo. Então, fica mais simples porque a gente dá o start lá atrás, né? No começo do processo, no começo do que vai ser necessário, e aí, sabendo, depois que eu conversei com a Fernanda, eu preparei uns slides e tal, eu sei que é chato, mas acho que vai ser importante, começando lá atrás para a gente poder chegar junto onde eu quero chegar. E aí eu já antecipo para vocês, que vocês são os primeiros que estão me ouvindo falar depois do reconhecimento da repercussão geral do tema 1141, que significa, falo isso sem a menor modéstia, porque falo com muito orgulho e felicidade, e como eu sei o que eu levei para chegar até aqui, tudo que eu passei para levar até aqui, eu não vou baixar a cabeça e dizer, não, mas é a consagração do que eu defendo no meu livro de interesse recursal pelo STF, pelo menos num primeiro momento. Então, claro, apesar do reconhecimento da repercussão geral, depois vai ter um novo juízo de admissibilidade, mas o fato é que hoje o STF admite como correto o que eu defendo no meu livro. Que não é uma coisa tão simples assim, que não é algo que todo mundo fala. Assim, o que eu falo é bem diferente, basicamente, a gente vai chegar lá, eu falo que quem ganha pode recorrer, o que é até contraintuitivo de tudo que a gente aprendeu sobre recursos, então eu chego e falo que quem ganha pode recorrer, e o STF agora, essa semana, reconhece a repercussão geral do tema 1141, que é justamente um recurso de vencedor. E aí uma informação processual é um recurso que veio da Bahia. Vocês estão em casa. Então, para mim, eu estou em semanas de êxtase, aguardando o acórdão, enfim, para ver exatamente o que vai vir. Mas eu estou muito feliz, porque, para mim, eu estou mandando mensagem para os amigos e estou falando assim, aí, já vai adotar o conceito ZEDA de recurso no seu livro ou vai esperar um pouco? Porque realmente foi algo que foi muito importante para mim e vocês são os primeiros que eu estou falando depois disso. Então, o tema casa muito bem, porque é novidades do interesse recursal, novidades, tema 1141 do STF, que reconhece. E aí, de cara, é a síntese do que a gente vai falar, reconhece o interesse recursal de quem vence. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Porque recurso, impugnação, remédio, normalmente a gente faz quando a gente não gosta do que a gente tem. Remédio a gente toma quando a gente está doente. E vem o sistema brasileiro, e vem agora o STF, e chancela a possibilidade de alguém que não está doente tomar remédio. É uma vitamina C. É o Cebion matinal, para tornar aquilo que já é bom ainda melhor. Isso só tem aqui. E se a gente puder concentrar em uma frase o que tem de novidade no interesse recursal, o vencedor pode recorrer. Só que para chegar aí, a gente tem um caminho. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Para chegar nessa conclusão, que não é uma conclusão simples, porque vocês provavelmente aprenderam que recurso é remédio, e para um remédio virar uma vitamina, não é tão fácil assim, não adianta só mudar a embalagem, porque todo o objetivo, tudo é construído com outro sentido, a gente tem um caminho para traçar. E esse caminho, para percorrer, na verdade, né? Esse caminho, ele começa no conceito de ação. Ou melhor, no conceito de direito de ação. Gente, me interrompam, tá? Por favor. Mesmo porque eu não vou aguentar falar 3 horas direto. Me ajudem aí. O aluno acha que não está ajudando, mas tipo, a gente precisa, quando a gente está em sala de aula, a gente vê as carinhas e tal, mas a gente precisa que vocês deem para poder respirar.
vocês provavelmente, aí todo mundo já viu o Processo Civil 1, Teoria Geral do Processo, vocês estudaram aquelas teorias da ação. Teoria concreta, teoria abstrata, polêmica, Windscheid-Müller, vocês viram isso tudo. Eu tenho certeza que sim, porque é algo que, se não obrigatório, pelo menos muito importante no itinerário de quem aprende processo. Só que quando a gente aprende isso, a gente fica lá, tá no histórico, isso não é muito útil, o que isso vai me ajudar a ganhar um processo, a gente não dá muita bola. Eu não vou falar disso. Eu estou situando historicamente onde a gente vai começar. Talvez vocês tenham aprendido também que de toda essa confusão da autonomização do direito de ação e, por consequência, simultaneamente, a autonomização do direito processual como uma ciência, foi meio simultâneo. A gente começa a discutir que o direito de ação é autônomo ou direito subjetivo. Como a gente começa? Direito de ação é o direito subjetivo em reação. É como se fosse um braço. Uma luva de boxe que eu coloco no direito subjetivo. A gente começa pensando o processo assim, e a gente vai, aos poucos, despegando o processo do direito material. O processo vai se soltando do direito material, e chega um dado momento em que se fala, olha, processo é uma coisa, vamos pensar, ação é uma coisa, direito material é outra. Estão em planos diferentes. Simultaneamente a esse desapegar da ação do direito material, surge a ciência processual pelas mãos do Schwab, num livro sobre processo. É o Schwab? Não, estou confundindo. Biloff. Num livro sobre requisitos processuais. E ele vira e fala, olha, não tem nada a ver com direito material, o processo é uma parada autônoma que tem requisitos próprios. E aí as coisas foram se desenvolvendo. Só que essa é uma discussão que chegou um momento hoje que ela vale por ser histórica. É uma discussão que, para a gente, hoje em dia, não serve muito mais. Porque é autônomo. Pronto, é autônomo, tá tudo certo. Ninguém tem mais dúvida disso. Eu não preciso mais ficar brigando com ninguém para dizer que o direito processual é autônomo, para dizer que o direito de ação é autônomo. E aí é necessário construir uma teoria sobre a ação que seja compatível com as nossas necessidades vigentes. O professor Fred Dias Júnior, constatando isso tudo, num dado momento, vira e fala o seguinte, olha, não tem por que a gente ficar tentando definir ação. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de direito ou de ação. Beleza, deixa a discussão da ação para lá. Vamos falar de direito ou de ação. O que é, e é isso que a gente tem que se preocupar em responder agora, nessa fase, o que é o direito de ação? O que é isso? O que é esse direito garantido pela Constituição, pelo princípio da inafastabilidade da tutela? Pelo princípio também do acesso à justiça. E Fred Dias se põe para si essa pergunta e ele responde o seguinte: direito de ação é um feixe de outros direitos. O que isso quer dizer? Quando eu falo em direito ao recurso, eu falo também em direito de ação. Quando eu falo em direito à prova, eu falo também em direito de ação. O que é um feixe? Pessoal, quando eu falo em feixe, quem começou a faculdade agora sabe com certeza. Quando eu falo em feixe, o que da matéria do vestibular vocês lembram? Ou vocês deletaram completamente o que é um feixe? Quem não quiser falar, pode botar no chat. Não, eu apaguei tudo que eu aprendi de exatas, porque eu sou das humanas, eu não quero mais saber de exatas. Fred fala, direito de ação é um feixe de outros direitos. Talvez muitos de vocês estudem pelo livro do Fred Dias e muitos de vocês leram isso. Mas o que é um feixe? Ninguém? Não, ninguém quer falar comigo. Eu vou falar 3 horas direto, até cair morta aqui. Ninguém. Gente,
Direito de ação, eu não sei como compartilhar minha tela, mas vamos tentar compartilhar e eu mudo aqui. Vocês estão vendo a lanterna? Alguém tem que dizer, porque agora vocês sumiram de mim. Sim, professora. Pois é. Feixe é isso aí. Vocês esqueceram, estão fingindo que esqueceram? Mas esse foi o desenho que vocês viram no pré-vestibular para passar para a faculdade. Feixe é um conceito originariamente de ótica, de física. O feixe... Eu interrompi o compartilhamento. Meu Deus. Eu estou apanhando aqui no meu computador, agora eu quero voltar. Tá, interrompi, eu acho. Vocês aprenderam feixe em ótica. O professor de física do cursinho pré-vestibular ensinou para vocês conceitos de ótica. E ele falou que feixe é tipo uma lanterna. Eu tenho uma fonte luminosa e eu tenho lá os raios de luz saindo dessa fonte luminosa. Isso é um feixe. É uma lanterna. Dentro dessa lanterna, eu tenho inúmeros raios de luz. E todos esses raios compõem um feixe. O que é a ação? É um feixe de outros direitos. Direito ao recurso é um raio de luz que está ali dentro que parte daquele foco luminoso. Direito à produção da prova é um raio de luz que está ali dentro. Direito ao contraditório é um raio de luz que está ali dentro. Tudo aquilo que é relacionado ao devido processo legal está tudo ali dentro. Exatamente. Conjunto de direitos que estão relacionados à atuação do sujeito no processo com o respeito ao devido processo legal. Cada direitozinho desse é um raio de luz que está dentro daquele feixe. Mas quando vocês estudaram ótica, vocês estudaram também feixes convergentes e divergentes. A professora ensinou, lá do cursinho pré-vestibular, de um jeito muito melhor do que eu ensino, porque os caras são bem didáticos, que um feixe divergente acontece quando eu coloco uma lente de determinado jeito na frente desse foco de luz e ele expande a luz para que ela alcance toda a sala. Então, o bulbo de uma lâmpada, eu poderia dizer que é uma lente divergente que faz a luz se espalhar para vários lugares. Então, eu quero iluminar todo o ambiente. O que eu faço? Eu uso um feixe divergente ou um feixe de luz lançado sobre uma lente divergente. Mas vocês aprenderam também que existe uma coisa chamada convergente, lente convergente. O que a lente convergente faz? Ela direciona aquele foco de luz para um ponto específico. Eu quero iluminar um ponto. Às vezes eu tenho uma mega lanterna, mas eu quero iluminar um pontinho só. Eu quero chegar naquele lugar. Eu quero iluminar aquele buraco da fechadura. Eu quero aquilo. Para eu fazer isso, eu coloco uma lente convergente na frente desse feixe. E aí eu direciono esses raios para um objetivo. Para o objetivo que eu quero. Até aqui tudo bem, né? Todo mundo lembrou da aula de física. E aí, ó, eu vou apanhar com esse negócio, porque eu sou a tia mesmo do que não sabe mais mexer. Vejam que essa é a situação de um feixe convergente. Eu tenho raios paralelos, lá, direito ao recurso, direito ao contraditório, direito patati, patatá. Um sujeito qualquer coloca uma lente na frente desses raios e mostra o seguinte: eu quero chegar naquele lugar, eu quero chegar naquele ponto, eu quero chegar exatamente no F, no foco, no meu objetivo. É aquilo ali o que eu quero, senhor juiz da tutela jurisdicional. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai voltar para o desenho.
eu pergunto para vocês, quem coloca essa lente? Silêncio de novo. O autor. O autor coloca a lente. O autor com a demanda, que é igual à petição inicial, ele fala para o juiz o seguinte: olha, eu tenho esse foco aqui, esse feixe de direitos, estou vindo aqui te pedir uma parada, eu quero aquilo. Então, senhor juiz, direcione todo esse feixe de direitos para que eu obtenha aquilo, porque é aquilo que eu quero de você. É aquele foco. Toda a tutela jurisdicional tem que ser voltada para obter aquilo, que é o que eu estou te pedindo. Aquilo é o pedido? O foco é o pedido? Não, o foco é a tutela jurisdicional efetiva. Eu quero a entrega do meu pedido, então tem que ter execução também. Mas eu aponto para o juiz, eu delimito tudo o que eu quero. Quando eu faço essa delimitação, eu crio, obviamente, limites. Limites que antes não eram previstos no meu feixe de direitos. Meu feixe de direitos era livre, porque ele não tinha convergência, ele não estava direcionado para lugar nenhum. Mas agora ele está, para o que o autor pediu. E aí, pessoal, quando eu começo a delimitar, eu começo a limitar determinados exercícios de determinados direitos. Porque se eu não limitar, eu não chego no foco. Eu não chego no meu ponto. É meramente física. Vou voltar tomando... Será que eu consigo fazer assim? Ah, eu acho que eu consigo. Isso é física. Se eu não estreitar o que tem em volta, se eu mantiver esses raios em paralelo ad eterno, isso eu tenho certeza que vocês lembram, que linhas paralelas são linhas que nunca se encontram e vão até o infinito. Se eu for até o infinito, eu não vou chegar no foco. Não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar indo e indo e indo sem fim. E sem obter o que eu pedi. Então, eu preciso, em alguma medida, estreitar. Isso significa dizer que há uma mudança da natureza desses direitos a partir do momento que eu faço esse estreitamento? Não, eles continuam a mesma coisa. Mas eu tenho que ter esse estreitamento, porque se eu não tiver, eu não chego onde eu quero chegar. E vejam que quanto mais perto do foco, mais estreito é o exercício do meu direito. Mais apertado ele fica. Mais difícil ele fica. Porque eu estou mais perto do foco. Então, enquanto no começo, logo que eu lancei a lente, eu tenho esse universo, o universo vai reduzindo conforme eu me aproximo do que eu quero. E tem que reduzir. Tem que reduzir. Porque se não reduzir, não vai dar em nada. Se não reduzir, não vai dar em nada. E aí, vou fazer só um parêntese para comentar o que o Vitor muito bem falou. O Vitor diz assim no comentário dele: vale pensar que o processo na concepção de IADA possui um escopo educacional, social e jurídico. Assim, seria bacana mencionar que, por se tratar de questão de ordem pública, o processo ultrapassa o escopo da prestação jurisdicional. Eu concordo com tudo. Eu só quero que vocês fiquem atentos para uma coisa. Essa concepção aí é uma concepção publicista de processo. Quem pensa, como eu penso, e vocês vão perceber, que o processo tem mesmo o escopo educacional, público, social, por aí vai, quem pensa assim tem dificuldade de trabalhar com outro instituto que vocês vão aprender ou já aprenderam, que é o negócio jurídico processual. Quanto mais eu publicizo o processo,
Quanto mais eu enxergo um processo com essa finalidade pública, menos liberdade eu dou às partes. Então, não tem como você pensar isso como pensada, como eu penso, e, oba, negócio jurídico processual, vamos abrir mão de prova. Não. Então, isso vai moldar, Vitor, tudo que você vai pensar e tudo que você vai escrever sobre o processo. Eu sou absolutamente publicista e tenho muito orgulho disso. Para mim, não tem essa do processo servir só às partes, não. As partes servem ao processo. Porque a partir do momento, já vou te dar a palavra, Vitor, a partir do momento que eu levo uma questão para o judiciário, a casa é do Estado e o Estado vai resolver e aquilo é uma manifestação de poder do Estado. Poderia levar para a arbitragem? Poderia. Não levou, trouxe para o Estado, então quem manda aqui sou eu. Você vai, beleza. Você vai me obedecer, porque eu que mando, eu sou o rei, eu sou o chefe, e é isso aí na veia. Só que quem pensa assim tem dificuldade para pensar outras coisas que são moda hoje em dia, por exemplo, negócio processual, ampla liberdade das partes. Então, a gente tem que ter cuidado para não admitir isso assim de cara como uma verdade absoluta hoje em dia, porque hoje em dia a questão está muito nebulosa. Por exemplo, 9 da manhã nós tivemos um evento Café com Torradas do IBDP. No Café com Torradas do IBDP de hoje, quem se manifestou lá, quem foi o autor da tese que foi objeto do debate, ele não acha que o processo tem esse escopo público todo. Então, ele escreve a tese dele com uma perspectiva totalmente diferente, que não é a minha. A minha é essa, dado, o processo é público, é ordem pública, é o juiz que manda, e é poder do juiz na veia. Ô, Romeu, sai daí, tá maluco? Minha filha chegou. Bom, voltando à história do feixe, eu tenho necessariamente que estreitar. Quanto mais perto eu chego do final, mais estreito, mais limitado vai ser o exercício desse direito. Toda aquela parte externa, branca, fora do triângulo lá disso aqui, deixa eu ver. Toda essa parte de fora aqui, eu posso enxergar, toda essa parte que limita, eu posso enxergar como requisitos para a admissibilidade da causa, do recurso, da execução. Porque esses requisitos continuam existindo. O que muda é que eles vão ficando cada vez mais intensos, mais densos, limitando cada vez mais o exercício do direito. E ele faz isso para que o processo acabe. Senão, não acaba. Se eu permito, por exemplo, um réu apresentar numa impugnação ou cumprimento de sentença toda a defesa que ele poderia apresentar na contestação, não vai acabar nunca. Se eu vou dando garantias ad infinitum para essas pessoas, o processo não vai acabar nunca, ele precisa acabar. E para ele acabar, para eu chegar naquele foco, eu tenho que limitar em alguma medida o exercício desses direitos. Então, aqui a gente já começa a tentar desfazer, eu sei que eu não vou convencer vocês de uma hora para outra, óbvio, mas tentar desfazer aquela ideia de que requisitos de admissibilidade para recurso especial ou extraordinário, para ir para o STF é um absurdo, é uma dificuldade, tem jurisprudência defensiva, é um inferno, tem que caber recurso, tem que caber, todo mundo tem que poder. Não é todo mundo tem que poder. Todo mundo não tem que poder. Porque cada vez que a pessoa pode mais ela impede que eu alcance o foco e que a tutela jurisdicional alcance o objetivo. O processo foi feito para acabar e tem que acabar. E se eu deixo o sujeito ficar recorrendo, até não poder mais, não vai acabar nunca. E como eu limito esse recorrendo, com requisitos ou pressupostos, como diria o Fred, de admissibilidade.
que são os mesmos pressupostos que impedem o sujeito de prosseguir com um processo manifestamente inadmissível. Vejam que é prosseguir, porque apresentar demanda, propor demanda, lançar lente sobre o feixe de direitos, todo mundo pode falando qualquer besteira. O que não pode é prosseguir. O que não pode é ter o mérito julgado se você não tem condições de, ao fim e ao cabo, pegar aquele F lá na frente. Para isso se constrói um regime de condições da ação e pressupostos processuais. É para isso. São requisitos necessários a, no fim das contas, permitir que eu receba aquele F de forma válida e legítima. Eu vou conseguir chegar no F? Eu vou conseguir pegar aquele F para mim, que é o meu foco? Sim. Ou me falta alguma coisa para que eu tenha o direito a pegar aquele F? Se te falta alguma coisa, meu amigo, vamos parar por aqui. Não vamos gastar o tempo do judiciário. Nem vamos gastar o dinheiro da parte contrária. Não gasta nem o seu dinheiro. Se você não vai chegar lá, se você não suporta chegar lá, vamos parar. E essas são condições de ação e pressupostos processuais. É isso. E aqui eu coloquei uma outra questão que vai ser importante para a gente. E aí acho que todo mundo já viu condições de ação, né? Ou alguém não viu? Beleza, vou mais rápido. Se alguém não viu, fala. Para chegar ao julgamento de mérito, a gente sobe escadinhas. A análise do juiz da minha demanda, ela pressupõe que eu suba degraus. O primeiro degrau que eu subo é o de pressupostos processuais. Porra, esse sujeito está representado por advogado? Tá. Tem procuração aí, né? A procuração tá certinha? Ele tem capacidade? Ou é menor de idade? Se for menor de idade, está devidamente representado? Ele mandou esse processo para o juiz certo? Para o juiz competente? Tá tudo certinho com o processo? Tá. E aí o juiz sobe mais um degrau. E ele fala, deixa eu ver agora, lendo o que ele escreveu efetivamente, prestando atenção no que ele falou efetivamente, deixa eu ver se eu vou ter condição de julgar esse processo e dar para essa parte o que ela está me pedindo. Deixa eu verificar aqui. E aí o juiz, ele tem que ler aquele processo. Ele tem que observar aquela história contada pela parte. E aí, quando o juiz vai ler aquela história, ele lê lá, Carolina Zeda Libardoni vem propor ação de reconhecimento de paternidade em face de Edson Arantes do Nascimento. Aí o juiz já... Tem alguma coisa estranha aqui. Não é impossível, mas vamos seguir na leitura. E aí eu falo, olha, senhor juiz, a minha mãe era muito fã do Pelé, muito fã, adorava o Pelé, e ela assistia muito jogo de futebol em casa, na TV, e de tanto ela ser fã do Pelé, ela era tão apaixonada pelo Pelé, ela assistia tanto jogo de futebol na televisão que ela engravidou. É verdade, excelência, que a minha mãe nunca conheceu o Pelé. Mas não há prova de que alguém não possa engravidar dessa maneira. Então, por favor, cite o Pelé para responder ao processo. Cite o Pelé e reconheça por sentença a paternidade. Cara, merece sobreviver um processo desse? Não. O juiz precisou produzir prova para ver que não tinha cabimento? Não. Dá para matar de cara. E o juiz fala, cara,
Para que eu vou olhar para esse processo? Ah, maluquice. Vou me extinguir agora. Porque falta a essa pessoa condição da ação. Eu estava representada, eu coloquei o nome das partes direitinho, o juiz era o competente, mas o juiz, ao ler, ele verifica que eu não sou legitimada para propor uma ação de reconhecimento de paternidade em face do Pelé. Te falta legitimidade. Falta legitimidade. Beleza. Quer dizer que eu não posso propor a ação? Não, eu posso propor o que eu quiser. Quer dizer que a minha ação vai ser extinta antes mesmo de começar. Porque da mera leitura, em status assertiones, o juiz consegue identificar que não há condições de decidir aquele mérito. Vou pegar um outro exemplo. Esse é real. Real. Acreditem. Uma advogada ajuizou uma ação contra os Estados Unidos da América, a Justiça Federal, em que ela narra o quanto os Estados Unidos é prejudicial para o mundo e pede ao juiz que reconheça o direito dela de ser inimiga do povo americano e o direito de, se ela conseguir produzir uma bomba atômica, jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos. E armas químicas também, se ela tiver acesso, usar armas químicas contra o povo americano. Porque é reconhecido o direito dela de ser inimiga da América. Inimiga da América. Esse caso existe. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O juiz vai ler isso aqui e vai falar, cara, não tem condição, não vou citar os Estados Unidos, o governo, para responder essa desgraça. Isso não tem condição de existir, não tem condição de subsistir. Eu nunca na minha vida eu vou conseguir julgar esse mérito. Nunca. Não dá. Da mera leitura, em status assertiones, eu pude verificar a ausência da condição da ação. E eu não vou falar qual condição da ação é, porque eu vou chegar num ponto importante para a gente aqui. Então, gente, meu Deus, eu não vou aprender nunca. Uma janela. Sumiu o meu negócio agora. Peraí que vai dar boa. Tá, vou ter que fazer assim. Jesus amado. Então, as condições da ação, elas são condições para julgamento do mérito. A ação é exercida, porém o mérito apenas será julgado mediante a sua presença. No CPC de 2015, foi instaurada uma divergência enorme sobre a existência de condições da ação e de que condições de ação seriam essas. O professor Fred Dias Júnior, na linha do que ele defendeu no livro Pressupostos Processuais e Condições da Ação, que é a tese de doutorado dele, ele já defendia que, na verdade, não existia uma figura autônoma de condição da ação. Ele dizia que tudo, condição da ação e pressupostos processuais, estariam dentro de um grande grupo de requisitos para o julgamento do mérito. Errado não está. E aí, diante disso, ele, quando foi da comissão do código, se vocês derem um Ctrl+C lá no CPC de 2015, vão ver que não existe em lugar nenhum condições da ação escrita. Foi uma tentativa de excluir a categoria do direito. Tentou-se excluir a categoria do direito. Categoria autônoma, condição da ação, não existe mais. Isso não colou. Majoritariamente, hoje, se diz que ainda existe condição da ação. Ainda existe. Porque, vejam, que ao analisar pressupostos processuais, eu tenho menos trabalho do que analisar a condição da ação. Para analisar a condição da ação, eu preciso ler, eu preciso entender o caso, eu preciso observar com cuidado. Não que pressuposto processual eu não precise ler, mas é que na condição da ação tem aquela proximidade com o mérito. Eu preciso verificar efetivamente o que está acontecendo ali. E essa é a primeira controvérsia que surge após o CPC de 2015.
Persistem as condições da ação? Majoritariamente, todo mundo é ridículo, né? Majoritariamente, super majoritariamente, a doutrina entende, e a jurisprudência, que sim, ainda temos condição da ação, você pode tirar um nome, você pode dar o nome que você quiser, mas vão continuar existindo. A segunda divergência que existiu é com relação a quais seriam as condições da ação. Porque não só o código tirou a expressão condições da ação, como também excluiu uma condição da ação que era muito importante, que era a possibilidade jurídica do pedido. Que todo mundo não, majoritariamente, as pessoas estão dizendo que virou um mérito. Possibilidade de um pedido juridicamente impossível é mérito. E isso, com certeza, vocês leram ou ouviram alguém dizendo. Mas isso não é unânime, porque há quem continue defendendo que possibilidade jurídica do pedido é condição da ação, sim. E o fato dela não estar prevista expressamente no CPC de 2015 não faz que ela deixe de existir enquanto categoria jurídica. Quem defende que possibilidade jurídica do pedido não é mérito, defende que ela está dentro do interesse. Ela só mudou de lugar. Porque se um pedido é juridicamente impossível, eu não tenho interesse. Porque o Estado não vai conseguir me dar o que eu estou pedindo. Então, se eu falo para um juiz, para ele me conceder o direito a jogar bomba atômica, não é só bomba, é bomba atômica, nos Estados Unidos, eu não tenho interesse. O meu pedido é juridicamente impossível. E eu não tenho interesse, porque o juiz, por mais que ele queira, ele não consegue chegar naquele F. Ele não vai conseguir me dar aquele F. Ele não vai alcançar aquele F. Por mais que ele tenha vontade, por mais que ele deseje, ele não vai chegar lá. Então, quem defende que possibilidade jurídica do pedido continua sendo condição da ação, e quem defende, basicamente, somos eu e Alexandre Freitas Câmara, entende que, na verdade, ela está dentro do interesse processual. Ah, mas Carolina, não é melhor julgar logo improcedente o pedido? Não é melhor? Porque eu posso julgar logo improcedente? Pode. Só que, por exemplo, para você julgar improcedente esse pedido dos Estados Unidos, e aí a gente vai para uma questão dogmática que talvez nem todos vocês consigam acompanhar, o juiz, quando recebe essa petição inicial, absurda, ele não pode, pela lei, julgar improcedente o pedido. Porque isso não é uma hipótese prevista no artigo 332 para os casos de improcedência liminar do pedido. Não estando lá, o que o juiz vai ter que fazer para julgar improcedente esse pedido? Citar o governo americano para responder. Ele não pode, se eu digo que possibilidade jurídica do pedido é mérito, o juiz não pode pegar essa petição inicial e extinguir por falta de condição da ação. Por isso que é importante a gente manter essa situação como uma categoria dos pressupostos de admissibilidade. Para o juiz poder pegar esse processo e matar de cara. E ele vai matar como hoje em dia? Falta a parte, interesse de agir. É assim que ele mata. Porque ele não pode usar o 332, embora Fred Didier e José Miguel Medina defendam que o artigo 332 pode ser interpretado extensivamente. Isso é minoritário. Extensiva não, analogicamente. Fred chega a dizer que é analogicamente, porque poderia colocar essas situações. E a verdade é que não pode. Data máxima vênia, como a gente falaria numa petição, não pode. Até aqui, ok? Por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu falo interesse recursal,
Gastei quase 1 hora para chegar até aqui. Quando eu falo em interesse recursal, eu estou falando em interesse processual. Eu estou falando em interesse de agir, aplicável à fase recursal. O interesse, enquanto categoria jurídica, é o mesmo no começo, no meio e no fim do processo. O professor Donaldo Armelin, o professor da PUC, São Paulo, ele dizia que eu tenho uma grande categoria chamada interesse processual, e dentro dessa grande categoria eu tenho o interesse de agir, que é o interesse de propor demanda, o interesse recursal, o interesse a requerer determinada prova, o interesse a contestar. Tudo isso tem a mesma essência. Falar de interesse recursal é igual a falar de interesse de agir. Igual, não tem diferença. É absolutamente a mesma coisa. Então, se vocês entenderam o interesse de agir, vocês vão entender interesse recursal. E aí, diz o artigo 17 que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Diz o 19, o interesse do autor pode se limitar à declaração da existência ou inexistência do modo de ser de determinada relação jurídica. O 19 está aí porque a tutela declaratória demorou um tempinho para as pessoas reconhecerem que eu posso ter interesse em uma tutela declaratória. Demoraram mais ainda para entender que eu posso ter interesse numa tutela inibitória para prevenir determinado ato ilícito. Ah, eu acho que vão praticar esse ato ilícito. Custou para o nosso sistema entender que o sujeito poderia ter interesse. Mas o fato é que... Gente, eu não consigo me virar com isso. Isso aqui eu já falei. O fato é que qualquer interesse, necessidade, qualquer interesse, interesse de agir, interesse recursal, interesse para contestar, interesse para postular, qualquer interesse vai ser aferido a partir desses 3 elementos, que são necessidade, utilidade e adequação. A tutela jurisdicional tem que ser necessária. Por isso que eu não posso ajuizar uma execução para cobrar uma dívida que ainda não venceu. Eu preciso da tutela jurisdicional. Isso está no interesse. Se você não precisar da tutela jurisdicional e ainda assim for querer atormentar o Estado e fazer todo mundo pagar para você brigar em juízo, você não tem interesse. Então, quando você vai executar uma dívida vencida, você não tem interesse. Porque falta necessidade. A tutela jurisdicional tem que ser um meio menos oneroso e mais fácil de obter a solução daquela situação. Mas não é só isso. A tutela jurisdicional tem que ser útil. O benefício que você vai obter, o teu F, tem que justificar todo o processo. Tem que justificar o custo que esse processo vai ter. Ah, Carolina, não tem gratuidade de justiça, eu vou pagar custas. 70 mil reais de custas, que é o teto no Tribunal de Justiça de São Paulo, não paga um processo que vai até o STF. Então, o pedido que eu vou fazer tem que justificar a tutela jurisdicional à luz do interesse público. À luz do fato de que, para cada processo, tem um custo financeiro de sistema, de hora de juiz, de hora de serventuário, de hora de desembargador, de hora de ministro. Vejam que o preço vai subindo. Vejam o estreitamento, a gente vai chegar lá. Hora de juiz, hora de desembargador, hora de ministro. Quanto mais perto você chega do ministro, maior é o seu custo social.
Maior o seu custo financeiro e maior o seu custo social. Porque eu tenho 200 mil juízes. Mas eu tenho, por exemplo, no TJ do Tocantins, 12 desembargadores. Isso significa dizer que o tempo gasto por um desembargador num processo vai prejudicar muita gente, porque são poucos desembargadores, ele vai dedicar a vida dele àquele processo e ele vai necessariamente atrasar os processos das outras pessoas. Processos que muitas vezes são importantes. Quando eu falo num ministro, imaginem se eu consigo que todos os processos vão parar no STF. Todos. O fim de todo o processo é o STF. Quanto tempo vai levar? Considerando que a gente tem 11 ministros no STF, para o STF decidir todos esses processos. Ponderando que a gente reclama que o cara tem assessor. Porque todo mundo abre a boca para reclamar que desembargador e ministro tem assessor e quem decide é o assessor. Então vamos eliminar que quem decide é o assessor. Eu tenho 11 pessoas para julgar todos os processos do Brasil. Dá para eu deixar tudo subir? Pensando não só em custo da jurisdição, mas pensando no cara que tem um HC dele porque ele está indevidamente preso e ele tem que ser solto, porque a liberdade dele está sendo indevidamente constrangida, porque ele foi julgado por um juiz suspeito, que usou o processo para prejudicar ele. Esse cara está lá esperando o HC dele. Se eu deixar todo mundo ir para o STF, esse cara vai sair depois da pena cumprida. Então, essa limitação é necessária, e quanto mais eu subo nos degraus do judiciário, maior é o meu custo social. Maior é o meu ônus social. Maior é o interesse público no sentido de que a minha ação não seja admitida. Eu estou dizendo, e aí é importante que eu deixe isso claro, porque todo mundo acha que eu estou falando isso, mas eu não estou. Eu não estou dizendo supremacia do interesse público. Não confundam alhos com bugalhos. Não é a supremacia do interesse público. É o reconhecimento de que há um interesse público que deve ser considerado. Para quê? Para que eu não venha para o judiciário com demandas inúteis. Por exemplo, eu fui procurada, eu tinha um escritório, na época que eu ainda morava no Rio, um escritório de bairro, e eu fui procurada, isso é real, por uma senhorinha que queria entrar com processo contra a vizinha. E o motivo para esse processo era que a vizinha, toda vez que via essa senhorinha, ela se benzia. Toda vez que a velhinha dava de cara com a outra velhinha, ela se benzia. E a pessoa que me procurou estava muito sofrida. Porque ela dizia para mim assim, eu não sou o diabo para ela me ver e se benzer. E ela estava sofrendo de verdade. Estava sofrendo de verdade. Estava doído para ela. A tutela jurisdicional nesse caso... Só um segundo. O quê? A tutela jurisdicional nesse caso seria útil? Não. Como é que o judiciário vai dar conta disso? Como é que o judiciário vai dar conta de impedir uma velhinha de se benzer? Não vai dar conta. Não vai dar conta. Não tem como dar conta de resolver esse problema. A gente vai ter todo um ônus social por uma coisa que, no fim das contas, vai ser inútil. Falta a essa senhora interesse de agir. Interesse e utilidade. Infelizmente, paciência. Paciência. E aí é algo que vocês têm que pensar, e eu sugiro que pensem sim, porque normalmente quando a gente está na faculdade, a gente cria uma afeição por direito constitucional e a gente tem uma democracia frágil no Brasil, então a gente acha que tudo tem que ter acesso à justiça. Todo o meu sofrimento judiciário tem que dar conta. Não é assim. Mesmo porque, em algumas situações, ele simplesmente não vai dar conta.
E em outras, para ele dar conta da sua raivinha, ele vai prejudicar outras 300 pessoas que realmente precisam da tutela jurisdicional qualificada. Isso tem que ser ponderado, porque não tem como, por melhor que seja estruturado um judiciário, eu dar esse acesso gratuito, porque no Brasil é gratuito. Mesmo para quem paga, é praticamente gratuito, é muito barato buscar o judiciário, é muito barato contratar advogado, a quantidade de advogado que a gente tem. Eu não posso abrir as portas irrestritamente. O interesse de agir, ele funciona nesse ponto, para virar e falar, olha, nesse caso, o processo é inútil. E eu não estou falando de questão de valor. Não estou falando de questão de valor, e isso é importante que fique claro também. Porque se a gente começa a desenhar esse raciocínio pensando em preço, pensando em money, eu excluo acesso à justiça de todo mundo que é pobre. Porque as demandas do pobre são demandas de baixo valor. Porque um pobre não vai ao judiciário reclamar um imóvel que ele comprou de 1 milhão. Ou um produto que ele comprou, uma televisão que ele pagou R$7.500. Porque o conceito do que é caro para a pessoa hipossuficiente é outro. Então, eu não posso botar em moeda. R$3,50 para mim não é nada. Eu dou de troco para minha filha. Para ela botar no cofrinho. R$3,50 para muitas pessoas é muito dinheiro. A gente vive num país em que há pessoas vivendo com R$150 por mês. Vivendo não, né? Enfim, fazendo seja lá o que se faz com R$150 por mês. Então, eu não posso jamais correr o risco nem ser tentado a monetarizar o interesse. Para dizer que, como já tentaram, recurso para o STJ só se for com o valor da causa superior a 40 salários mínimos. Isso é um absurdo. Não é essa a questão. A questão é, você está sofrendo tanto, e é subjetivo mesmo, gente, paciência. Você está sofrendo tanto ao ponto de justificar o judiciário ter esse custo todo, inclusive social? Tô. Eu vou conseguir dar conta do seu problema? Porque isso é outra coisa também. Eu vou conseguir dar conta? Porque você pode estar sofrendo o que for. Se o judiciário não conseguir dar conta do teu problema, não vai adiantar. Te falta interesse. Porque a tua tutela jurisdicional que tu pediu é inútil. Vai ser inútil no fim das contas. Você vai ter um papel dizendo que você tem tutela, mas no fundo você não vai ter, porque o F não vão te dar. Isso é interesse. Por que eu digo que a adequação é elemento do interesse? E aí alguns de vocês podem antipatizar, mas a adequação é só ajeitar o procedimento. Tem coisa que não dá jeito. Tem coisa que eu não consigo prestar tutela jurisdicional. Se eu preciso de uma ação de conhecimento, eu não posso querer usar uma ação de execução para obter o bem da vida pretendido, porque eu não vou conseguir chegar lá sem violar garantias constitucionais da parte contrária ou as suas próprias. A adequação, ela está na essência, não é meramente forma. Quando dá para resolver forma, eu não tenho problema de adequação. Não tem problema de adequação. O problema é quando não dá para resolver só mexendo na forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve o IRDR agora no Mato Grosso do Sul sobre conversão de cumprimento de sentença em liquidação. Então, o que é a liquidação? A liquidação é quando eu não tenho ainda o valor da dívida, ou eu não sei quem é o devedor, ou quem é o credor. Eu preciso fazer, eu tenho um título executivo, mas eu não sei quanto é a dívida, eu não sei quem é o credor, eu não sei quem é o devedor. Então, eu preciso fazer uma ação de conhecimento para descobrir essas informações, para aí sim poder executar. A dívida está reconhecida, deve dano material. Isso está reconhecido. Mas eu preciso de um processo de conhecimento para resolver isso. Se eu ajuizo uma ação de execução, que tem uma limitação na defesa, que tem uma limitação na instrução, se eu faço isso, eu acabo gerando um déficit de devido processo legal.
com uma execução, o juiz não consegue me dar as informações que eu preciso, não consegue me dar tutela. É por isso que o sujeito, quando faz um cumprimento de sentença ilíquida, aquele cumprimento tem que ser convertido numa liquidação. Em alguns casos, dá para só converter e resolver o problema. Em outros, eu tenho que extinguir e começar do zero. A gente está falando de interesse e adequação. Ok? Deixa eu ver se eu consigo sair dessa fase inicial, porque a gente está explicando conceitos que vocês já sabem que não tem nada a ver com o que eu quero falar, efetivamente. Já tem a ver. E aí a gente chega no interesse recursal. E por que saber interesse recursal é importante? Já dei a deixa ali no slide. Porque com o interesse recursal, eu consigo dizer o que é um recurso. Quando eu digo que eu tenho interesse recursal para alguma coisa, eu tenho interesse para me manifestar e pedir tutela jurisdicional, porque recurso é isso. Uma manifestação, um pedido de tutela jurisdicional voltado primariamente a corrigir uma decisão judicial equivocada ou nula. E serve para isso. Por que eu quero corrigir uma decisão judicial equivocada ou nula? Porque ela me causou um prejuízo. Eu estou sofrendo com aquela decisão. Então, eu tenho interesse em recorrer. E aí eu poderia dizer, se eu parto dessa premissa, eu tenho interesse em recorrer toda vez que uma decisão é nula ou me causa um prejuízo. O que eu vou dizer? O que é um recurso? É um remédio voluntário, idôneo a ensejar dentro do mesmo processo, eu não vou tratar dessas outras características, voltado a anular ou corrigir uma decisão judicial. Carolina, mas tem uma situação em que a decisão judicial ela não é nula, nem me causou prejuízo, eu só não consegui entender o que ela está dizendo. Será que eu não posso recorrer aqui também? Não, pera, então vamos fazer o seguinte. Recurso é o ato voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a anulação, a correção, a anulação, a correção ou o saneamento de determinada omissão. Embargos de declaração, como disse o Vitor. Mas o recurso serve só para isso? Não, ele serve para... Eu posso ter interesse em recorrer para sanar uma obscuridade, uma contradição. E aí eu vou mexer no meu conceito de recurso. Recurso é um remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a anulação, a correção de omissão, de contradição, de obscuridade. Não, pera, erro material também. Eu posso fazer isso por meio do recurso? Aí eu jogo erro material para o meu conceito de recurso. Quando eu falo naquilo que eu posso ter interesse, eu falo também como uma consequência no que é o recurso. E aí, para eu ter interesse em recorrer, historicamente, o que eu preciso? Eu preciso? Peraí que eu me perdi, gente. Para eu ter interesse em recorrer, eu preciso ter utilidade e necessidade. Mas eu preciso também ter adequação e possibilidade jurídica. Vejam os elementos do interesse de agir, como eles caem como a luva no interesse recursal. Utilidade e necessidade é mole. Carolina, mas e a adequação? A adequação está aqui no cabimento, como dizia a professora Ada. Mas e a possibilidade jurídica que você acha que está dentro do interesse? Está aqui no cabimento. Por quê? Além do recurso ser útil e necessário, ele tem que ser adequado e cabível. Vocês falaram de cabimento ontem com a Fernanda. O recurso, ele tem que estar previsto em lei. Eu não posso inventar um recurso e resolver recorrer. Eu tenho que ter uma previsão legal. E eu tenho que usar o recurso correto. O que é isso? Adequação e possibilidade jurídica do pedido. Previsão legal, possibilidade jurídica do pedido. Cabimento, recurso previsto em lei e a utilização do recurso correto, adequação.
cabimento, utilidade e necessidade. E aqui vem uma diferença. Eu estou explicando para vocês como eu defendo no meu livro. Vocês vão ver o cabimento separadinho do interesse. Vocês vão ver como requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, legitimidade, interesse e cabimento. Para mim, o cabimento está dentro do interesse. Da mesma forma que a adequação está dentro do interesse, da mesma forma que a possibilidade jurídica está dentro do interesse. Porque, para mim, é muito difícil entender o motivo pelo qual a gente cria novas categorias para confundir a cabeça das pessoas, quando, no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Se você entende interesse de agir, você entende interesse recursal. E aí, o que eu preciso para ter interesse de agir, para propor ação? Eu tenho que sofrer um prejuízo na minha vida, eu tenho que sofrer algo que justifique o acesso ao judiciário. O recurso também. Aquela decisão tem que, no recurso, antes do que eu escrevi, ainda não cheguei no que eu escrevi. Eu tenho que sofrer algum prejuízo, eu tenho que ter uma sucumbência material, eu tenho que sofrer alguma lesão na minha esfera jurídica com aquela decisão judicial para que eu possa impugná-la. Aqui eu tenho a utilidade. Ah, Carolina, a Fernanda ontem falou do cabimento do agravo, que é cabível, não é cabível, aí tem um repetitivo, depois vem outro repetitivo, e tema 988, tema 1000, ninguém sabe o que cabe, aí cabe apelação. Vejam, gente, cabimento tem tudo a ver com interesse. Um recurso ser ou não cabível é uma pressuposição do legislador de que naquela situação específica você vai ter interesse recursal. De que aquela determinada decisão específica vai te causar um prejuízo que justifique o Poder Judiciário intervir naquele momento. É por isso que contra despachos, em regra, não cabe recurso. Porque como o despacho é um ato que não é sujeito a causar prejuízo, o legislador pensou, ninguém vai sofrer prejuízo com despacho, vou dizer aqui que não cabe recurso, já poupa o problema da análise do interesse. Aí não é cabível. Por que, eu não sei se Fernanda chegou nisso, mas por que o legislador disse que cabe recurso de agravo de instrumento só em determinadas situações? Porque ele acha que não justifica a intervenção dele naquele momento, que pode esperar. Te falta utilidade suficiente a justificar a intervenção estatal naquele momento. Por isso você pode esperar a apelação. Por isso eu difiro o momento da interposição do recurso. Tem tudo a ver com interesse. Agora, diz a ministra Nancy no tema 988, se você tiver perícula em mora, você vai poder agravar. O que é isso, se você tiver perícula em mora? A sua utilidade está gritando ao ponto de justificar, nesse caso, uma intervenção imediata. Se a sua utilidade não estiver gritando, você não precisa intervir agora. Você vai poder intervir na apelação. Não estou tirando o teu direito ao recurso. Por que as hipóteses de cabimento de recurso especial e extraordinário são tão limitadas? Porque o interesse público para impedir que eu vá para o STJ, para o STF, é enorme. Então, eu limito, eu aperto, eu estreito. Porque eu não quero que você vá para o STF. Eu só quero que você vá para o STF se a tua situação for tão grave, tão insanamente grave, que ela tem que ter uma repercussão geral. Entenderam? E aí eu estreito o cabimento, porque eu preciso impedir que você chegue lá. Preciso fazer isso com critérios objetivos, porque quando eu caio para o interesse, utilidade e necessidade, eu fico muito na subjetividade, de ver se R$3,50 para você é muito ou é pouco. Se R$10 para a sua situação de vida é muito ou é pouco dinheiro. Ou se ele pode dizer, Carolina, você não precisa entrar com a ação contra a Samene para cobrar R$5, pelo amor de Deus, Carolina. Não vem gastar meu tempo aqui do judiciário. Isso quer dizer que ninguém vai poder? Não. Porque o juiz ele tem que observar o interesse à luz do caso concreto, à luz da peculiaridade concreta. Ele tem que olhar e pensar, essa crise eu tenho que me meter. Eu não posso deixar para lá
Porque isso vai fazer essa pessoa sofrer tanto que vai me causar um problema social. Vale a pena a minha intervenção. Agora, a Carolina vai ficar chateada com os R$5 que ela emprestou e não recebeu, 2 dias depois ela vai deixar para lá. Então, eu posso deixar para lá também. É um argumento de eficiência que tem que ser pensado. E no recurso funciona do mesmo jeito. Se eu ganhei, tentando pensar aqui, se eu falei para o juiz assim, eu quero um show do Roberto Carlos ou um show da Ivete Sangalo, para mim tanto faz. Eu disse para o juiz que para mim tanto faz, pedido alternativo. Não eventual, alternativo. Para mim, excelência, me manda o Roberto Carlos, me manda a Ivete Sangalo, vai dar no mesmo. Se o juiz me dá a Ivete Sangalo, eu não tenho que recorrer pedindo o Roberto Carlos. Porque, para mim, eu falei para o juiz, tanto faz. Se eu falei para o juiz, tanto faz, eu não posso dizer agora que eu quero outra coisa. Me falta interesse. Sempre que eu tiver prejuízo, e aí fechando, no conceito de sucumbência material, que iluminou o nosso código até o CPC de 2015, sempre que eu tiver prejuízo, eu posso recorrer. Diz o 996, salvo melhor juízo 996, que a parte vencida poderá recorrer. Mas qual é o problema? E aqui a gente entra no ponto da novidade do interesse recursal. Qual é o problema? O código criou um sistema em que, mesmo sem eu estar prejudicada, eu posso ter interesse em recorrer. Mesmo quando eu ganho, eu tenho interesse em recorrer. E eu não estou falando quando, por exemplo, acontece uma extinção do processo sem resolução do mérito e eu tenho interesse em recorrer para buscar a improcedência do pedido. Porque se eu tenho direito à improcedência e o juiz extingue o processo, eu sou sucumbente. Eu perdi, porque eu queria uma decisão de mérito e ganhei uma decisão sem mérito. Eu estou falando do cara que ganha mesmo, do cara que recebe tudo que o judiciário poderia dar para ele naquele momento. O código criou uma situação em que ainda assim é possível recorrer. Ainda assim, o sujeito vai ter interesse em recorrer. E isso acontece em situações muito peculiares. Especificamente, nos acórdãos que decidem IRDR e IAC. Incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Esses 2 incidentes formam aquilo que se chama de precedente vinculante. Estão previstos lá no artigo 927. E eles são decididos pelos tribunais locais. O Tribunal da Bahia tem lá os IRDR e os IAC dele, Tribunal do Rio tem os dele, Paraná tem os dele, e não tem nenhuma forma de reunir esses incidentes. Então, pode acontecer que na Bahia eu tenho o IRDR sobre tempo de espera em fila em banco, se tem ou não dano moral. Em Goiás eu posso ter outro. No Tocantins eu posso ter outro. Eu posso ter um IRDR em Brasília para definir se contrato assinado por consumidor analfabeto, com o dedo assinado não, né? Enfim, eu não sei o nome que se dá, se é válido ou não, no DF. E eu posso ter um IRDR no mesmo sentido no Mato Grosso do Sul. E o que esse IRDR faz? Diante da repetitividade de casos, o tribunal decide o tema e fala, olha, vamos fixar a seguinte tese. Obrigada. Gente, as pessoas mandam bebida para minha casa e eu não sei quem manda. Ah, que bonitinho. Desculpa, me perdi. Chegou uma garrafa de bebida. Vou provar para vocês. Chegou uma garrafa de bebida. Eu me sinto meio alcoólatra, porque vai chegando bebida aqui e, assim, às vezes eu vou ver a quantidade de garrafa do bar que eu tenho e é uma insanidade. Uma coisa horrorosa. Chegou bebida para mim. Meu carregador, Cate. Eu não sei onde está, não tem. Tá lá para dentro. Procura na minha bolsa. Bota o gelo para lá. Eu vou beber enquanto eu falo com eles. Peraí. Vou beber. Eu devo ser meio alcoólatra. Mentira, não sou não, mas eu gosto de beber. Enfim, voltando.
Perdi o foco. É que a garganta começa a doer, é praticamente medicina isso. Aí, o que eu estava falando? Ah, IRDR. O IRDR, ele cria teses para aquele tribunal. Então, vamos supor que eu tenho um IRDR, não tenho, não é no Paraná, eu até tenho, mas não é no Paraná. Vamos supor que eu tenho um IRDR para definir o seguinte: contrato assinado por consumidor analfabeto no banco é inválido. Porque falam o seguinte: o consumidor vai lá no banco, ele não sabe ler, e aí ele pede um empréstimo. Eu sou advogada de banco, gente, então me perdoem se eu eventualmente for tendenciosa, eu advogo para banco. O consumidor vai lá, pede um empréstimo, o banco dá, e o consumidor não sabe ler, então ele bota o dedão lá. Não sabe assinar, ele bota o dedão lá, né, na posição da digital. E aí tem a discussão, no Brasil todo tem essa discussão sobre a validade desse contrato. E se discute não se o contrato, se o consumidor teve a informação devida sobre as características daquele contrato. Se discute se o fato dele colocar o dedo lá, independente de se foi informado, se não foi, o que aconteceu naquele dia, se ele sabe de tudo, se ele não sabe, se ele é um analfabeto empresário fazendeiro que faz conta pra caceta e tem um monte de dinheiro, ninguém liga. Com o dedo lá, é válido ou não é válido? Eu precisaria fazer esse contrato por instrumento público? É isso que se questiona em alguns IRDR no Brasil. E aí tem lá o IRDR. Vamos definir se o contrato assinado por consumidor analfabeto é válido. Beleza. Tribunal de Justiça do Paraná. Quem está participando desse processo? No IRDR, participam as partes originárias, mas se chama muito amicus curiae, que é o cara que é especialista no tema para poder se meter lá e opinar, para ajudar a corte a chegar a uma decisão. No IRDR, isso é particularmente importante, porque normalmente, vamos supor esse caso aí do consumidor analfabeto. De um lado, eu tenho um consumidor analfabeto assistido por um advogado que assiste questões de consumo, muitas vezes de juizado. Do outro, eu tenho a instituição financeira. Aí, a luta do Davi e o Golias. Como é que eu vou ter julgar um incidente que vai valer para todo o Estado a partir de um processo montado assim, com essa manifesta hipossuficiência? Então, eu crio um incidente, vou para o tribunal e o tribunal fala, vamos equilibrar isso aqui. Vem cá, Defensoria, vem cá, PROCON, vem cá, MP, vem cá, Associação dos Consumidores, vem cá, FEBRABAN. Vamos botar esse processo. Gente, estou falando em teoria, né? Deveria ser assim. Vamos botar esse processo no ápice. Venham aqui com os seus melhores advogados. Vamos conversar, uma conversa de gente grande. Porque o que sair desse RDR vai virar tese. E todos os juízes do Tribunal do Paraná, minha filha está chorando, todos os juízes no Paraná vão ter que julgar do mesmo jeito. Então, se eu, no IRDR, falar que é válido, ninguém vai poder dizer que é inválido. Se eu falar que é inválido, ninguém vai poder dizer que é válido. Aqui é lei, é precedente, vai te vincular. Só no Paraná. Beleza. Ela está gritando. As pessoas vocês vão ter filhos, né? Os que já não têm, vocês vão saber que é assim a vida. Paciência. Aí, decidiu lá o IRDR. Vamos pensar que eu advogo para o banco. Decidiu o IRDR pela invalidade do contrato. Eu, particularmente, acho que tem que ser válido. Decidiu pela invalidade do contrato. E aí, eu sou a advogada de banco, penso, se eu recorro e levo isso para o STJ, o que vai acontecer? Esse meu recurso vai ser recebido no STJ como um recurso repetitivo. Há uma presunção, tanto de repercussão geral quanto de repetitividade para fins de recebimento de recurso repetitivo. E o que for julgado lá vai valer para o Brasil inteiro. Não só para o Paraná. Vai criar um precedente para o Brasil inteiro. Eu sou o banco, eu perdi. O consumidor ganhou.
Eu perdi. Aí eu olho e falo, vale a pena ir para o STJ com essa matéria? Porque isso vai virar um precedente para o Brasil todo. Eu posso me ferrar no Brasil todo e não só no Paraná, onde eu estou ferrado. E aí eu decido se eu recorro ou não. Se eu recorrer, eu perdi e eu recorrer, e eu conseguir uma tese dizendo que é válido o contrato assinado por consumidor analfabeto, e eu particularmente acho que é válido, acho que assim o STJ decidirá, está valendo para o Brasil todo para mim. Fiquei feliz, em nível nacional. Mas e se eu não recorro? Aquilo vai ficar limitado ao STJ, ao TJ do Paraná. Pode o Ministério Público, que defendeu o interesse contrário, impugnar essa decisão que ele ganhou para trazer o mesmo efeito que teria na hipótese de recurso do vencido? Acho que eu confundi o meio de campo. Assim, se eu sou vencido no IRDR e eu recorro, o resultado do meu recurso vai virar um precedente para o Brasil todo. Mas eu, como vencido, pode ser que eu olhe aquela decisão e pense, não vou recorrer não, porque é melhor perder só no Paraná do que perder no Brasil inteiro. Tá louco que eu vou recorrer, me deixa perder só aqui. Aí eu amarro a mão do consumidor, ou do amicus curiae do consumidor, da Defensoria Pública ou do Ministério Público, porque eles ganharam. Disse que era inválido. E eles ficam na dependência de eu recorrer para ter uma tese que vale para o Brasil inteiro. Vamos pensar a situação contrária. Eu tentei fazer o exemplo invertido para ficar mais simpático para vocês, que ainda não são advogados de banco como eu, mas vamos pensar no contrário. Eu ganhei. O IRDR disse que o contrato é válido. Mas isso só vale para o Paraná. E eu sou um grande banco que atua no Brasil inteiro. E eu tenho um juiz lá do Tocantins dizendo que é inválido. Eu quero o espraiamento dessa tese no Brasil todo. Mas eu não posso, em princípio, porque eu não perdi. Se eu não perdi, como é que eu vou recorrer? E aí eu fico amarrado, esperando o recurso do Ministério Público. E o Ministério Público, que não é bobo nem nada, não vai recorrer para manter a derrota dele só no Paraná. Isso cria uma situação, eu não sei se eu consegui colocar o exemplo de uma forma clara, mas isso cria uma situação que é melhor perder do que ganhar. Porque se eu perco, eu tenho nacionalmente aquilo resolvido. Se eu ganho, eu estou amarrado. Eu estou preso ao ato de impugnação do vencido, que pode não impugnar só para me ferrar. Isso é inconcebível. Não dá para aceitar, não dá para tolerar o sistema dessa maneira. E aí a gente tem um problema. Porque da mesma forma que vocês pensaram agora intuitivamente, porra, eu tenho que recorrer? Claro que eu tenho que recorrer. Eu não posso dizer só isso. Eu tenho que recorrer. Por que eu não posso dizer? O que é um recurso? O que era um recurso? Remédio voluntário idôneo em ensejar dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, correção de omissão, obscuridade, erro material e inexistência do ato. É remédio? Não. Por que não é remédio? Porque não tem doença na decisão. A decisão é perfeita. Então, não pode ser remédio. Eu não posso dizer que eu estou impugnando a decisão, porque eu concordo com ela. Como é que eu vou recorrer? Eu não quero dizer que a decisão é errada ou inválida. Como é que eu vou recorrer? Aí eu crio um problema. Que pelo menos até o momento em que eu escrevi a minha dissertação era um problema que não estava resolvido pela doutrina. Porque Sofia Temer, sugiro que vocês a convidem também, Sofia é um avião, um gênio. Sofia Temer, quando escreveu a dissertação dela sobre RDR, inclusive a minha dissertação nasceu na banca dela, eu fui para a banca dela, ouvi essa discussão e falei, epa, aí tem caldo? Sofia falou, olha, tem que ter um jeito de mandar isso para o STJ.
Não tem cabimento que as coisas aconteçam desse jeito. Não tem cabimento que um sujeito seja melhor para ele perder do que ganhar. Isso não faz sentido. E a Sofia diz, não, recurso não, né? Porque recurso, já dizia Barbosa Moreira, desde 1961, é remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo, a reforma e invalidação da decisão. Como é que eu vou dizer que isso é um recurso? Não pode ser um recurso. E aí Sofia coloca recurso entre aspas. Tem que ter alguma parada para eu fazer. Tem que ter. E eu ouvi essa discussão na banca dela e falei, não, a parada é o recurso. Vamos mudar o conceito de recurso. Não foi tão simples quanto parece. Mas é fato que se eu tenho interesse, se eu posso obter um resultado melhor da tutela jurisdicional e não apenas daquela decisão, e aqui que está o gatilho, o Estado pode me dar mais. Eu tive tudo que eu queria da decisão, mas o Estado pode me dar mais com a tutela jurisdicional. E se o Estado pode me dar mais, e o que ele pode me dar mais? Ele pode me dar uma decisão que valha para o Brasil inteiro e permita que eu, banco, tenha uma forma de atuar em todo o país. E não faça um contrato para analfabeto de um jeito no Paraná e de outro jeito no Distrito Federal. Vai me dar segurança jurídica. Vai me dar estabilidade, vai me dar uniformização. Eu tenho o direito de querer isso. E a tutela jurisdicional pode me dar. Se pode me dar, vai me dar como? Com recurso. E aqui a gente muda o conceito de recurso. Por isso que eu brinquei com vocês, que eu falei, já está adotando o conceito Zeda de recurso, porque o recurso deixa de ser o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo, patati, patatá, ele deixa de ser isso e ele passa a ser um instrumento, deixa de ser remédio, passa a ser instrumento voluntário, idôneo a ensejar dentro do mesmo processo, correção de erro material, integração, reforma, invalidação, reconhecimento de inexistência, julgamento da causa aqui, deleta, que não vou falar disso com vocês, e a formação de precedente vinculante nas hipóteses previstas em lei. O recurso passa a ser um instrumento para que eu obtenha a formação de precedente vinculante. E aí, beleza, lindo, maravilhoso. A gente chega num outro problema. Lindo, maravilhoso, porque eu acho, porque fui eu que fiz e eu não tenho falsa modéstia. Fui eu que fiz, é meu, é conceito Zeda de recurso mesmo. Mas aí a gente chega num outro problema, e aí eu vou assumir a minha covardia para vocês. Qual é o outro problema? O IRDR ele é decidido em acórdão por tribunal. Contra isso, caberia o quê? Diz a própria parte lá do IRDR, recurso especial e extraordinário. Aí eu tenho outro problema. Qual é meu outro problema? A Constituição Federal prevê hipóteses muito específicas de cabimento de recurso especial ou extraordinário. Deixa eu abrir a Constituição aqui. A Constituição Federal, ela fala, vamos primeiro para o 105, fica fácil. Compete ao STJ. 105.3. Julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância pelos tribunais, quando a decisão recorrida. Aqui começa o meu problema. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou der à lei federal interpretação divergente da que lhe tem atribuído outro tribunal. Aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque caberá recurso especial quando a decisão contrariar... Meu Deus, me perdi, eu não sei onde estão vocês. Tá aqui. Quando a decisão contrariar lei federal. Cara, eu estou dizendo que a decisão está certa. Como é que eu vou resolver isso?
contrariar a lei federal. Ela não contraria a lei federal, estou dizendo que ela é linda, que ela está de acordo com a lei federal. No caso do recurso especial, a gente consegue sair pela linha C, que é a questão do dissídio, que fala que decidir de forma divergente de outros tribunais. Só que para eu falar isso, eu criei um outro problema, porque majoritariamente a doutrina entende que para eu recorrer pela linha C, eu tenho que recorrer pela linha A também. O que eu precisei dizer? Olha, dá para recorrer só pela C, nesses casos. A parte vai demonstrar que há divergência entre tribunais, vai demonstrar, em outras palavras, a insegurança jurídica em que ela é posta, demonstrando, ela pode recorrer. Se não tiver divergência, se todo mundo está decidindo de acordo com o que foi decidido naquele RDR, não tem problema. Não cabe recurso. Eu não tenho interesse, porque eu não tenho nada para resolver. Mas se há decisões divergentes, beleza, eu posso recorrer. Posso fazer recurso extraordinário? No livro eu disse que não. Por covardia. Eu acho que deveria poder. Mas o que acontece? Eu li o 102 e não consegui achar o cabimento. E aí, gente, é muito fácil. Deixa eu achar o 3 aqui. É muito fácil, e vocês estão iniciando a vida acadêmica de vocês, é muito fácil vocês falarem que eu vou defender isso ou aquilo. E a gente vê muito na doutrina. Vocês vão pegar autores antes de mim falando que cabe recurso. Dane-se. Porra, a gente tem uma Constituição Federal dizendo que não cabe. E aí o Felipe falou, PEC. Alguém vai fazer uma PEC porque a Carolina Uzeda, na dissertação de mestrado dela, da PUC de São Paulo, falou que tinha que ter uma PEC? Poderia ter feito uma dissertação dizendo isso? Poderia. Mas eu sou advogada. E eu costumo evitar conflitar com tribunais superiores. Então eu tentei buscar uma saída, embora eu ache que a PEC seja a solução, tentei buscar uma saída para o problema. E a saída eu encontrei no 105.3. Não encontrei no recurso extraordinário. Porque o 102 fala que vai julgar mediante extraordinário, o STF vai julgar mediante extraordinário a decisão que contrariar dispositivo da Constituição. Não existe a hipótese de dissídio nesse caso. Então, eu não tive coragem nem de dizer que era para fazer uma PEC, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Faz uma PEC. Por quê? Porque eu estou dizendo que tem que fazer. Gostaria de ter essa autoestima, não tenho. Achei que eu falaria algo morto, natimorto. Eu queria contribuir, eu queria ajudar as pessoas. E não tive coragem de dizer que caberia recurso extraordinário. Porque eu não tenho como dizer que essa decisão contraria a Constituição. Se eu concordo com a decisão, como é que eu vou dizer que ela é contrária à Constituição? Para o recurso especial, eu consegui. Vou dividir com vocês uma outra amargura minha. Para o recurso especial, eu consegui, porque eu tenho a hipótese da linha C, que é o dissídio. Então, eu falo, cara, eu tenho uma insegurança jurídica em nível nacional, e por isso eu posso recorrer. Eu, quando estava escrevendo a minha dissertação com essa ideia montada, eu encontrei, talvez vocês não tenham ouvido falar nela, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Paula Costa e Silva. A professora Paula Costa e Silva é uma das maiores processualistas do mundo, é professora da Faculdade de Lisboa. Ela é simplesmente, se a Teresa Rudalvin, com quem eu trabalho, é foda, ela é tão foda quanto em nível mundial, europeu. É a Teresa da Europa, em outras palavras. E quando eu expliquei para a professora Paula o que eu estava querendo defender, ela falou, não, tá tudo errado, isso não é recurso. Desculpa, mas sua dissertação não vai dar em nada. Não tem como chamar isso de recurso. Aí eu falei, professora, tem sim. Tipo, o conceito de recurso é a partir da lei. Se a lei diz que eu posso recorrer, eu posso recorrer. Não, tá tudo errado. E isso eu estava há 2 meses de entregar a minha dissertação. Eu fui pro hotel, chorei bastante. E no dia seguinte eu falei, paciência, eu vou fazer errado mesmo. Mas o que eu tentei fazer? Eu tentei adequar a Constituição. E eu falava para a professora Paula, professora, eu tenho um problema, eu tenho que mandar isso para o Tribunal Superior. Aí ela falou, tem, claro que tem. Eu falei, mas eu não posso, porque a Constituição me impede.
Muda a Constituição. Eu não quis falar para mudar a Constituição, e aqui eu falei que ia ter um reconhecimento de covardia da minha parte. Eu não quis falar para mudar a Constituição. E eu não consegui encontrar um meio de pensar num recurso extraordinário para essa questão. Qual foi a minha surpresa e felicidade quando eu vi o tema 1141? Eu já tinha sido contatada por um advogado da causa, falando que ia recorrer, e eu lembro que eu disse que, olha, recurso extraordinário eu acho que não. E ele falou, não, mas a matéria é de extraordinário. E eu falei, não, meu amigo, aí eu sinto muito, porque eu sou uma covarde. E ele falou, não, beleza. E ele recorreu. É extraordinário. E o recurso foi recebido inicialmente pelo ministro Luiz Fux, que falou que não só o recurso era adequado, como era um recurso necessário. São as palavras Deixa eu até achar aqui o que ele falou, porque eu fiquei tão emocionada. Falei, cara, que pena que eu fui covarde, porque agora eu poderia estar dizendo, eu falei que cabe reste, né? E eu não falei. Mas todo mundo sabe porque eu não falei. Está assim na decisão. A utilidade do instrumento é evidente, sua interposição desejável e sua admissão imperativa, falando de um recurso extraordinário e um reconhecimento de repercussão geral do tema. Só o ministro Marco Aurélio votou contra ele, todos os demais ministros do STF entenderam pelo conhecimento, pela repercussão geral do recurso. O que isso quer dizer? Todos eles, nesse primeiro momento, entenderam que dá sim para o vencedor recorrer. Só que o que o STF fez? Tão covarde quanto eu, não covarde, que aí os motivos dele são outros, interpretou o cabimento desse recurso pela linha A, no contrariar a Constituição. E contraria a Constituição porque não ter essa isonomia para todos os estados viola a Constituição. Esse é um raciocínio que o próprio professor Humberto Teodoro desenvolveu no livro dele. Que o sistema é inconstitucional. Porque permite que eu tenha isso. O Paraná agindo de uma maneira, Mato Grosso do Sul agindo do outro, Bahia agindo de outra. É necessário dar isonomia a essas situações. E o meio que a gente tem constitucionalmente previsto, que é mais simples de chegar ao STJ, para mim é muito tranquilo, a linha C, embora isso seja praticamente unitário, mas quando o STF fizer, o STJ vai fazer também, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E para chegar ao STF, é por recurso. Eu não tenho uma remessa necessária em IRDR, como a Sofia sugeriu que deveria ter. Então, como eu chego com o recurso? E o STF agora abriu as portas para que se defina isso. Só que o que ele fez? Ele não muda o conceito de recurso. Embora ele esteja fazendo isso na prática. Ele admite pela linha A um recurso extraordinário de quem ganhou, de quem está feliz com a decisão. E eu acho que nesse ponto, e aí, para finalizar e abrir, enfim, se vocês quiserem falar, nesse ponto está a resposta. O que mudou no interesse recursal? E essa semana a gente consegue dizer, para além do que eu defendi, porque, enfim, é só uma dissertação de mestrado, que o STF agora diz que sim, que o interesse recursal mudou. E que o vencedor, apesar de levar tudo que ele poderia levar da decisão judicial, diante do fato de que a tutela jurisdicional pode dar a ele um benefício maior ainda, ele recorre. E esse recurso tem que ser aceito, ainda que não seja um remédio, ainda que seja só uma vitamina. Ele vai vitaminar a decisão dele, que atingia o Paraná, e agora ela vai ficar super forte e vai atender o Brasil inteiro. Mas vamos aguardar, enfim, o acórdão dessa repercussão geral, que ainda não saiu, e depois a discussão sobre a admissibilidade do recurso. Porque isso vai ser avaliado, enfim, posteriormente, na hora que o recurso for julgado. A gente reconhece a repercussão geral e depois avalia se ele é admissível ou não. Mas só o reconhecimento de repercussão geral, pelo menos para mim, que escrevi o livro,
dizendo isso, e fui citada na peça do recorrente. O recorrente deu um somebody love lá, não disse que eu falei que não cabia rest, disse que eu falei que cabia recurso, que tinha que caber recurso, e citou a Sofia também. Enfim, a gente já tem um avanço. Então, o que é o interesse recursal hoje? Vocês precisam saber que ele é alinhado com o conceito de recurso. Não dá para tratar uma coisa como se não tivesse nada a ver com a outra, e você tem que ter peito para mudar conceito de recurso. Tem que ter disposição para mudar conceito de recurso. Tanto é que Fred, quando viu o que eu tinha feito, me mandou uma mensagem e falou assim: ué, as pessoas falam que eu sou ousado por defender uma interpretação analógica do 1015, vem você e muda o conceito de recurso que a gente aplica desde 1960, e você não é ousada? Então, tem que ter disposição para mudar conceito de recurso. As coisas estão alinhadas, mas o fato é que agora a gente começa a pensar, sim, na necessidade de ver a impugnação como um meio de obter o melhor resultado possível da tutela jurisdicional e não da decisão. E vocês chegaram a aprender que a parte vai recorrer para obter o melhor resultado possível. Só que quando vocês aprenderam isso, quem explicou, quem escreveu, estava falando da decisão. Para obter o melhor resultado prático possível de ser obtido com aquela decisão. Mas não é só isso. O Estado pode me dar mais. E se o Estado pode me dar mais, eu tenho interesse em recorrer para buscar esse mais. Bom, gente, isso, basicamente. Falei quase 2 horas direto. Estou à disposição de vocês aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração. Falarem que eu estou errada, enfim. Agora pode dizer que eu estou errada à vontade, que eu vou falar. Diz isso para o STF. Ninguém vai ter muita... Fala para o STF, fale com o STF. Eu estou nessa posição. Até o recurso ser inadmitido, que eu espero que não seja, mas, por enquanto, eu estou nessa posição. Tá, não é que fale com a minha mão, mas eu fale com o STF. Ou por cima esqueci como é a expressão agora, mas enfim, é isso. Estou à disposição de vocês aí, porque vocês quiserem perguntar sobre qualquer coisa. Professora, antes de abrir as perguntas, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela maravilhosa fala aqui no nosso evento. Nossa, eu estou assim, maravilhado com tanta informação que a gente recebeu. Né? Foi uma aula de processo civil daquelas que a gente vai guardar para sempre aí na memória. Pode ter certeza. Antes de abrir para as perguntas aos novos colegas, eu gostaria de agradecer mais uma vez e pedir que, quando passar essa pandemia, que a senhora venha nos conhecer no nosso campus. Eu vou. Eu falo em tudo que é coisa na Bahia que me chamam, eu estou falando online, para a expectativa de me chamarem para ir fisicamente. O convite já está sendo feito aqui. Eu faço vacinação por acarajé, assim, eu sou doente por tudo da Bahia, comida. Não é puxando a sardinha, não, mas aqui na nossa região a gente tem um dos melhores que eu já experimentei na vida. Ai, tá vendo? Eu sou apaixonada, eu sou neta de baiano, minha família é da Bahia, e eu sou apaixonada, eu adoro ir para a Bahia, eu gosto do povo da Bahia, eu gosto de tudo da Bahia, então eu estou aceitando tudo, que a Bahia chama, eu vou, não quero falar para 4 pessoas, eu estou indo. Deixa eu só falar mais uma coisa para vocês, já que vocês estão me ouvindo e eu já estou bebendo mesmo, então eu tenho licença poética. O processo é muito fácil, gente. O processo é muito fácil. Por que processo para mim é fácil? E muita gente não concorda. Processo para mim é física. Ele é um processo. Ele serve para desmaterializar uma situação. Eu tenho um problema no mundo concreto, um problema que eu sinto, que eu cheiro, que eu sofro, que eu choro por ele. É um problema da vida. O que eu faço? Eu torno esse problema abstrato. Explico para o juiz num papel qual é o meu problema e tudo vai ser resolvido no papel, na tela do computador. Jogo isso para a abstração da tela de um computador. Transformo isso em algo abstrato, em algo que se lê, em algo que se conhece por se ver, por se ouvir dizer. E depois
Eu resolvo esse problema lá no abstrato e trago ele de volta para o plano da matéria. Quem desmaterializa coisas ou materializa é física, então o processo tem que fazer sentido para vocês. A partir do momento que ele faz sentido, que a engrenagem está rodando, vocês conseguem identificar onde tem problema. Quando vocês tiverem a sensação de que tem alguma coisa errada aqui, provavelmente tem alguma coisa errada, porque o processo ele é feito para ter sentido. Diferente de outras matérias, aí Deus me livre, processualistas mais teóricos me ouvirem vão surtar. Mas, diferente de outras matérias, não é um ambiente para divagação. A gente está aqui para resolver problema. E para resolver problema, a engrenagem tem que funcionar. Se você entende a engrenagem, você não precisa saber interesse recursal se você souber interesse. Se você conhece o interesse, você consegue perceber, se você nota que o interesse é a figura solar do código, que tudo se volta para resolver problema das pessoas e problema e interesse, você consegue identificar soluções, mesmo que você não saiba os detalhes, as nuances a doutrina que diverge sobre o pedido de esclarecimentos no 357. Mas você vai ter uma resposta para resolver o problema do teu cliente, ou o problema do seu assistido, ou para você julgar se você for um juiz, ou o problema da sociedade, se você for um Ministério Público. A gente serve para resolver problema. Deixa a divagação para o direito tributário, para o administrativo, para o que for. Mas o processo tem que fazer sentido, senão um negócio que é feito para solucionar a vida das pessoas acaba virando, mais um negócio para cagar com a vida da pessoa. Bom, em vez de eu ajeitar o negócio, eu acabo de destruir tudo, sabe? Não é para isso. A gente tem que ser, como processualistas, resolvedores de problema. Pensando sempre que a gente é para resolver problema, não do cliente da Carolina, que tem a Carolina e a Tereza Rudalvin lá, mas a gente tem que resolver problema de todo mundo. A gente tem que principalmente resolver problema da pessoa pobre que não tem tempo para perder com divagação sobre para que serve o pedido de esclarecimento. Então, é preciso ter isso em mente. Eu acho, é a minha visão do processo. Tem quem entende diferente. Mas eu penso assim, porque, enfim, vindo de onde eu vim, eu estudo com um objetivo, que é facilitar a vida das pessoas. Então, é para isso que serve. Eu não quero ser filósofa, eu não quero conhecer o mundo, eu não quero fazer nada. Mas eu estudo para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a vida do advogado que não tem condição de estudar o tanto quanto eu, seja porque não tem disposição, seja porque não tem dinheiro para comprar livro, seja por inúmeros motivos. Então, pelo menos a minha maneira de tocar a minha vida acadêmica é essa, porque eu sei bem de onde eu vim. E, independente de onde se veio, o processo é isso, é resolver. É solucionar, é conseguir. E aí, por isso que eu falo que o processo é física, é desmaterializar um conflito que você sente, que você toca, que você vivencia, botar numa tela e depois tirar dessa tela e transformar em matéria de novo. Então, eu sublimo o meu problema, a gente volta para a aula de física do professor do cursinho, eu sublimo o meu problema, depois eu materializo a minha solução e entrego essa solução e resolvo exatamente aquele problema, aquela peça do quebra-cabeça. Por isso que o processo tem que ser adequado. Ele tem que dar o que a pessoa pede, o que ela precisa. Porque quando eu tenho uma crise, é como se eu tirasse uma peça de um quebra-cabeça. Eu tenho que devolver uma peça que encaixe ali. Se eu não encaixar, vai ficar feio, e a gente não quer que fique feio, a gente quer que fique perfeito. E a partir dessa concepção, você consegue pensar em procedimentos especiais, em tutela adequada, em efetivação das decisões, em tudo no processo, para vocês resolverem os problemas. Se vocês quiserem devagar, lindo, maravilhoso, a gente precisa de filósofos. Eu não sou Bolsonaro, para achar que humanas só produz coisa inútil. Mas, antes de chegar nisso, você tem que entender essa outra perspectiva. Vocês são processualistas. A gente não está aqui para criar, a gente está para resolver problema. Às vezes a gente cria, mas na tentativa de resolver. Mas o ideal é que nem crie, né? É que a gente ajude as pessoas a terem uma vida melhor. Então,
Por isso que eu digo sempre, para mim é muito claro, talvez seja por isso que eu gosto, porque para mim é muito fácil você compreender como uma engrenagem. E se você pensa o processo como uma engrenagem, você vai conseguir entregar a solução. E aí vai depender de como você enxerga essa engrenagem. Quem movimenta o dono da engrenagem é o Estado? É para resolver um problema do Estado? Você é publicista? Ou é para resolver um problema da parte? Você é mais privatista? E ali você vai dialogando com aquela engrenagem a partir das suas premissas, e é importante que a gente fique sempre respeitando as nossas premissas. A partir das nossas premissas, a gente vai construindo um processo que seja adequado e eficiente ao fim que ele se presta, que é resolver o problema das pessoas, não é disputa de ego, nem criar doutrina, muito embora eu esteja numa fase de conceito Zeda de recurso, mas estou mesmo, admito, e tudo bem, estou feliz. Até o STF dizer que não conhece do recurso por falta de interesse, mas por enquanto eu estou vitoriosa aqui no meu negócio. E aí, e se eu perder, eu vou poder dizer, eu sempre falei que não cabia extraordinário. Então, para mim é um win-win, né? É um win-win. Tipo, eu tô certa de qualquer maneira. Se ganhar, eu falei, mas é porque eu não tive coragem. Se eu perder, eu falei que não cabia extraordinário, só cabia especial. Eu disse. Mas, enfim, eu consigo ser citada para os dois lados. Ai, que delícia. A gente tem que pensar isso. E aí, vocês estão agora com uma equipe, obviamente, nem todos os 40 que estão aqui, eu estou impressionada com a quantidade de pessoas, mas nem todos os 40 que estão aqui estão na equipe da competição, enfim, mas eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter, de resolver problemas. Se você pensa o processo assim, é sucesso. Bom, te devolver a palavra, falei demais. E estou à disposição para perguntas, e aí pode perguntar qualquer coisa. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei, porque eu estou bebendo Negroni. E aí eu esqueci. Mas estou à disposição de vocês aí. Gente, está aberta a perguntas, fiquem à vontade. Tem certificado. Não tem perguntas. Eu fui super clara. Todo mundo entendeu tudo. Todo mundo. Tá fácil. Na verdade, convenci todos vocês. Falta só convencer os 11 ministros da STF. E tá tudo certo. Mas é aquilo, pessoal. Eu continuo absolutamente à disposição de todos. Para mim é um prazer. A gente está vivendo uma fase extremamente difícil. E eu brinco, eu não deveria brincar com isso, mas eu brinco que eu sou meio autista, eu não gosto que me peguem, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, mas eu gosto muito de pessoas, assim, eu gosto muito de interagir, de conversar. Estão absolutamente liberados para me mandar mensagem por qualquer plataforma, menos o Messenger, porque no Messenger do Facebook eu já recebi tanta foto de pinto involuntariamente que eu nem abro mais. Então, enfim, não quero receber nudes, então nem abro o que me mandam no Messenger, eu só abro de tempos em tempos quando eu estou disposta a lidar com o que vem ali. Mas pelo Instagram, por e-mail, vou botar meu e-mail aqui para vocês. Se eu demorar a responder, eu demoro, eu esqueço, eu deixo para ver depois, não vejo. Então, eu tenho mais de 1000 mensagens no e-mail que eu não abri ainda e mais de 200 no WhatsApp. Então, reiterem que não é má vontade, eu realmente não vejo. Mas é aquilo, eu estou, de fato, à disposição. Para mim é um prazer enorme. Para mim é um prazer enorme falar com alunos da graduação, poder, em alguma medida, contribuir para a formação de vocês. Para mim é um prazer enorme, enquanto mulher, ser convidada por alunos da graduação. Quem me segue nas redes sociais, não sei se vocês seguem, sabem que eu sou uma feminista, abertamente feminista. Sou militante de feminismo, trabalho, porque eu não sou militante só de rede social, eu trabalho, pelo menos dentro do meu universo, dentro daquilo que eu acho que eu posso mudar por uma maior participação feminina, dentro das minhas possibilidades. Não adianta, eu penso assim, claro que tem de tudo, mas não adianta eu ficar tentando levantar bandeira sem contribuir, então dou minha cara a tapa. Me conheceram pelo perfil das processualistas. Gente, eu acho tão massa, porque, cara, a gente cria um negócio e ele ganha um tamanho assim que, puta, é muito lindo.
E criar a competição de processo foi muito lindo, e tudo isso para a gente poder integrar as pessoas, e aí seja por questões, a processualistas não é esse o perfil, mas seja por questões econômicas. Eu vim de baixo, não muito de baixo, enfim, mas relativamente de baixo, e eu acho que quando a gente constrói alguma coisa, a gente tem a obrigação de contribuir para que outras pessoas continuem nessa construção, por uma sociedade mais igualitária, e aí dentro da minha seara, da bandeira que eu defendo, por uma situação de igualdade processual. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que a gente tem mulheres processualistas na minha geração que são reconhecidas como as melhores processualistas do Brasil, e isso me orgulha demais, porque há 5 anos atrás a gente não tinha isso. A gente nasce no processo civil com o CPC de 2015, não é à toa. Então, vocês podem achar que não, vocês podem ter seus nomes de homens aí, mas eu acho que sim, e a mulherada está dominando, e se Deus quiser, quando a gente chegar na posição, porque a gente precisa, tudo tem seu tempo, né? A gente tem gerações a conquistar, e aí quando chegar a nossa vez, se Deus permitir, todos continuarmos estudando, trabalhando, vamos ter um processo civil construído essencialmente por mulheres, e isso vai mudar toda a estrutura. Ninguém é contra homem, amamos homens, eu pelo menos amo, mas a gente quer poder dividir os espaços e não lutar por eles, né? São coisas muito diferentes e que talvez a maioria dos homens não tenha essa expectativa. Então, falar para jovens da graduação, para mim, é muito importante, porque é uma questão de referência, embora... Agora eu acho que eu sou referência porque o STF está concordando comigo, mas supondo que não seja esse o caso, a gente funciona um pouquinho como espelho na medida do possível. Claro que eu sou loura, tenho um olho claro, que espelho sou eu, mas, enfim, na medida do possível, a gente tenta corrigir isso demonstrando que é possível, e, quem sabe, amanhã a gente consiga conquistar também muitas mulheres negras, e falando para vocês, e as novas gerações vão se espelhar ainda mais dentro de um ambiente mais igualitário, sem imaginar que existem obstáculos além do senta o rabo na cadeira e estuda. Porque sentar o rabo na cadeira e estudar, sinto muito, vocês vão ter que estudar, seja quem for, e é isso que a gente espera, né? Não é dar preferência para alguém por conta de sexo, ou de cor, ou de classe social, mas permitir que aqueles que estudam a mesma quantidade e não tenham algum problema cerebral que impeça de entender as coisas, enfim, todos que têm QI de 100 para cima, consigam ter iguais oportunidades aí dentro do ambiente acadêmico. Então, resumindo, enfim, para mim é um prazer, porque, para mim, além de tudo, é mais uma maneira de eu militar e mostrar para as moças e para os rapazes que, sim, é importante ter um ambiente igualitário, que todo mundo cresce com isso. Já diria o STF, que reconheceu a repercussão geral lá, a partir da minha dissertação e da dissertação da professora Sofia Temer. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito emocionada. Sempre fico emocionada quando a graduação me chama, porque eu acho que é para isso que a gente serve, não é para agradar advogado rico e A ou B ou C, é para atingir vocês mesmos. É para isso que eu estudo. E é isso. De novo, estou à disposição. Professora... Não bebam enquanto estudam, enquanto palestram, não bebam. Assim, não é esse o exemplo. Não é esse o exemplo. A gente agradece, nossa, a gente fica lisonjeado com uma presença dessa envergadura no evento de uma liga acadêmica da Universidade Estadual da Bahia, mas é no campus do interiorzinho da Bahia, que é um campus assim que a gente está ali meio que escondido, ali bem na Caatinga, sabe? E ter uma presença dessa envergadura num evento como esse é de muita valia para todos nós. Nós é que temos a agradecer por esse momento enriquecedor que a senhora ofereceu para a gente, viu? E, assim, eu vou pedir